Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições de Juiz Dredd Essencial. Cara, e vou te dizer, hein, talvez a melhor edição até aqui. Só vou dizer talvez porque a edição América é espetacular, tá? É um bagulho de outro nível, só que esse daqui também, tá? Juiz Dredd Essencial em Serviço da Lei, livro 1. Mutante em Mega City 1, material do John Wagner, do Corey McNeil e de vários outros artistas. É totalmente espetacular, uma excelente oportunidade para iniciar a leitura no mundo do Dredd, tá? Acho que esse daqui é um daqueles títulos para você começar a embarcar de vez no Dredd. Existe aí o papo, tá? Ah, só dá para começar a ler pelo Ônibus Volume 1, que é uma baboseira enorme, tá? Final de contas, vou ser claro e direto aqui com a parada, tá? Porque nós estamos indo para um caminho muito equivocado atualmente na leitura de quadrinhos. A verdade é essa, tá? O Dredd existe desde 1977. Ele só começou a ser publicado de verdade no Brasil nos anos 2000. Porque antes, ele teve 10 edições, 11 edições publicadas nos anos 70, lá pela Ebal ou pela RGE. Tem aqui no guia explicando exatamente isso, tá? Tem um guia completo de tudo que já foi publicado no Brasil. Depois saiu só os crossovers com Batman e tal. E ele só começou a ter histórias publicadas no ano 2000. E todo mundo leu e tava ótimo. Aí depois, em 2013, a editora Mitos começa a publicar de verdade regularmente o Dredd, mas mesmo assim são histórias soltas. Para em 2014 ou 2015, você vai ver lá no guia, começa a lançar alguns arcos encadernados em capa dura, que são basicamente bem similares a isso daqui, tá? Então, por exemplo, isso é um encadernado em capa dura chamado Origem. Existe uma Essencial Origem que ainda não saiu no Brasil, mas lá fora existe. Então, cara, aí agora, em 2022, a Mitos começa a lançar todas as histórias em ordem. Agora, o único jeito de se começar a ler Dredd é se eu começar pelo Ônibus Volume 1. Enfim, tá perdendo tempo, tá deixando de ler um negócio muito bom e... cara, enfim... Quer começar a ler uma parada de alto nível? Juiz Dredd é de alto nível, tá? Isso daqui é espetacular. É uma porrada para você ter ideia do que é o personagem, do que é o Juiz Dredd, do que é esse cara que leva a lei ali as últimas consequências, literalmente, tá? E esse material aqui, além de trazer tudo que a gente espera de um bom quadrinho de ficção científica, um bom quadrinho do Juiz Dredd que envolve questões policiais e tem ainda os toques britânicos de brilhantismo do roteiro, também de humor britânico, um humor mais ácido, algumas coisas aqui. Existem também várias camadas de críticas e alusões a várias coisas, tá? É um material sensacional, espetacular e que vale demais a pena, beleza? Aqui, voltando ao básico de como funciona o Dredd é publicado de maneira semanal no Reino Unido desde a segunda edição, tá? Tirando algumas poucas edições ao longo da história, o Dredd sai toda semana com 6 a 8 páginas, podendo ser uma história fechada ou um número de edições seguidas que formem uma história maior, tá? Essas edições essenciais, elas pegam vários desses arcos ou um grande arco e reúnem ele para formar uma história que tenha esse ar de continuidade. E é o caso do que está aqui, tá? Aqui a gente vai ter vários arcos compilados que formam uma história relacionada justamente ao problema dos mutantes. E aí a gente vai entrar, né, nessa grande camada, nesse grande X da questão, nesse problema social que está acontecendo em Mega City 1, e nada mais é do que uma alusão ao que acontece nos Estados Unidos e muito, né, principalmente atualmente na Europa, que é justamente a questão dos imigrantes. Isso é feito de maneira brilhante aqui, tá? É totalmente espetacular. Nessa realidade do Juiz Dredd, né, o mundo pós-apocalíptico que existem grandes desertos radioativos e pequenas cidades, na verdade são cidades gigantescas, né, mas existem as cidades que estão totalmente cercadas ali e onde vive a população, a gente vai ter, né, um controle muito grande em cima da natalidade, não num controle de quantas pessoas nascem, tá? Mas em cima da questão genética. Porque dentro de toda essa questão radioativa e tudo mais, existem as mutações surgindo. Existem mutantes já do lado de fora, vivendo nesses desertos radioativos, e existem também
pessoas nascendo com mutações dentro da cidade e não são permitidas pessoas mutantes dentro da cidade. Esse é o cerne da questão e é a partir dali que a gente vai começar a desenvolver essa história. A gente vai começar a ver que existem pessoas que nascem, às vezes, com pequenas mutações. Isso existe no mundo, né? Como um todo. E essas pessoas são exiladas, são banidas. Esses bebês são banidos da cidade de Mega City 1 porque existe uma tentativa de preservação do banco genético da cidade. A partir daí, cara, a gente vai entrar numa série de questionamentos do próprio Dredd, que ele vai começar a lutar pelos direitos dessa galera. Então, a gente entra em vários paralelos aí, tá? Com a nossa realidade, entra em várias críticas, e é um quadrinho que começa a se tornar, assim, porra, extremamente crítico e com um tom bem diferente, tá? É espetacular. Então vai ter essa tentativa de mudança política, de se levar a plebiscito se a gente aceita ou não que os mutantes que estão lá do lado de fora eles possam entrar na cidade e, quiçá, possam vir morar na nossa cidade. Se os mutantes que estão aqui nascendo atualmente, se eles podem se tornar realmente cidadãos de Mega City 1. Então, isso é uma coisa que vai movimentar metade da revista, mas não é uma história só, tá? São várias histórias, como eu disse para vocês, que elas vão tendo como plano de fundo, que vão tendo ali como história secundária justamente esse desenvolvimento da questão mutante sendo trabalhada ali na área política e tudo mais, tá? Então é espetacular, o material é muito bom. Então vai ter, por exemplo, mutantes brigando pelo direito de entrar, vai ter humanos, né, normais, entre aspas, da cidade contra a entrada desses mutantes, vai ter gente defendendo, vão haver vários conflitos dentro da história. A gente tem também uma visita aos campos não, né, aos retiros, aos locais maravilhosos onde os mutantes nascidos na cidade são enviados para viverem, e a parada não é exatamente por aí, né, não é esse mar de flores. Existe muita coisa legal sendo trabalhada ali. E a história não é só isso, porque as várias histórias que tem aqui dentro, tá, elas vão envolver também muitos crimes. A gente tem histórias clássicas policiais de investigação de um assassinato, de algum crime, que vai se desenrolar ali com pistas, com buscas atrás desse criminoso, atrás desse assassino. E no meio disso tudo ainda tem a questão política envolvendo os mutantes. Cara, que edição legal, cara. Aí você vai falar, pô, mas é a edição número 1 e tal. Ai, mas aí eu vou ter... Cara, compra essa daqui primeiro, tá? Nunca leu nada de Dredd. Compra essa edição. O John Wagner, que é o roteirista disso aqui, o grande roteirista do Dredd de todos os tempos, ele conduz isso aqui de uma maneira espetacular. As artes do quadrinho aqui estão incríveis. Tem um artista que eu não curti tanto, já vou mostrar as páginas para vocês, tá? Um artista que eu não curti tanto, mas o resto tá maravilhoso. Como é uma revista mais recente, né? Ela é dos anos 2000, totalmente colorido, tá? Os ônibus do Dredd, né, os casos completos, eles são em preto e branco, porque inicialmente a revista era em preto e branco, anos depois que ela começou a ter cores, então o material tá espetacular. Então capa cartão, formato magazine, tá? Aqui diz o número de páginas, 224 páginas de histórias espetaculares em papel couché de alta gramatura, tá? Então o material tá bem bonitão, ó. Então a gente tem aqui histórias realmente incríveis que vão abordar essa questão policial, então vai ter investigação mesmo, troca de tiros e tudo mais, e a gente vai ter também essa... E aí uma coisa, tá? Você não tá acostumado com Dredd, cara? Dredd é violência pura, né? O que tiver que aparecer, aparece explícito, então tem gente sangrando, gente com tiro na cara, tem tudo isso, tá? E sem ser apelativo. É um quadrinho policial, cara. Numa cidade extremamente violenta, as coisas vão aparecer e as coisas vão acontecer. Isso tá lá. Eu acho isso ótimo. É um quadrinho, assim, realmente com uma pegada diferente. Tem essa história aqui que eu tô te mostrando as páginas. É uma história, porra, que fala de um serial killer do passado, que parece que tá voltando. Então tem algumas coisas muito legais aqui mesmo, tá? Porra, olha isso aqui, cara. As artes do quadrinho são espetaculares. E tem algumas frases, tá? Tem alguns personagens que são incríveis e você não precisa ter bagagem para entender o funcionamento.
Existem outros personagens que vão aparecer e tal, mas o único personagem mesmo da história, tá, é o Dredd. Lógico que existem outros recorrentes e tal que aparecem de vez em quando, mas não existe um grande desenvolvimento de nenhum personagem dentro do Juiz Dredd. A gente não tem, mesmo o próprio Dredd, embora a gente saiba que ele tem um irmão, que ele é um clone, que ele tem uma sobrinha, existem esses pormenores, mas a gente não tem um aprofundamento dele que nem a gente tem do Superman, né? Do Clark Kent, da vida dele em detalhes, do Peter Parker. Não, cara, não existe isso, tá? É bem superficial. O negócio é que ele é o policial mais fodão da cidade, tá? No caso, o juiz, né? E a gente acompanha isso. Ele é implacável e ele vai seguir a lei e arrisca até as últimas consequências. Esse é o ponto, tá? Então, isso é muito, muito legal. Agora, deixa eu achar, tem uma frase aqui que é, assim, espetacular e que define muito o que você vai encontrar no quadrinho. Deixa eu achar, porque ela é a última de uma página aqui. Eu acho que é legal para você que nunca leu. Eu acho bacana você entender para onde isso daqui tá indo, tá? Cadê? Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Porra, mas eu acho, cara, que essa edição aqui tá entre as melhores edições possíveis de verdade para você começar a ler. Essa daqui que eu falei que a arte eu não curti tanto, tá? Eu acho que ela distou um pouco do que a gente está acostumado aqui com o Dredd. Ela não atrapalha nada, não. A história continua funcionando, tá? E é uma ótima história, diga-se de passagem, tá? É uma história sobre justamente... Essa história vai abordar essa questão de... Cara, a gente não quer mutantes aqui na cidade e a gente vai se rebelar contra isso, tá? Então tem algumas coisas bem legais. É legal que mostra vários pontos de vista, independente do ponto de vista tá errado ou não. Ele mostra os caras lá revoltados ali, completamente desmiolados, e pra onde essa galera... Até que ponto essa galera insana consegue ir com as suas ideias loucas, tá? E mostra também o lado dos mutantes. Eu acho, porra... Eu acho um quadrinho, assim, espetacular, cara. Espetacular. Tem um crime do passado aqui também que é investigado. Essa parte dos mutantes parece que tá ficando meio de lado e vai envolver corrupção policial e tal. Essa arte aqui tá do caralho, ó. Então, cara, é um quadrinho poderosíssimo. É um quadrinho daqueles que você vai falar, porra, Barba tinha razão, cara. Eu deveria estar lendo Dredd há mais tempo. E tudo começa num estopim ali com uma bobeira, tá? Acontece um pequeno evento que vai começar a desencadear essa tentativa de mudança do Dredd. Na forma dele pensar em relação aos mutantes, tá? Então, porra, isso é muito, muito bom. Cara, eu infelizmente eu não estou achando aqui. Não... Talvez aqui. Eu acho que se eu não achar aqui agora, eu vou deixar pra lá. Deixa eu ver. Tá aqui. Acho que não. Cara, ele manda... o Dredd manda frases totalmente espetaculares. E essa daqui é uma das mais assim, emblemáticas. Acho que tá aqui. Não. Não tá. Infelizmente não tá. Então, vai ficar pra próxima. Vai ficar pro próximo. Vai ficar pro próximo, tá? Mas é isso, galera. Um quadrinho realmente diferenciado, tá? E que eu acho demais que vocês têm que dar uma chance pra isso aqui. Juiz Dredd é um quadrinho incrível. E, porra, se tu não tá lendo ainda isso aqui, tu... tá dando mole, cara. Se tu quer um quadrinho diferenciado mesmo. Sempre bom lembrar, cara. A 2000 AD produz materiais com Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison e desenhistas de altíssimo nível há muito tempo. Desde o início dos anos 80. Essa galera tá produzindo quadrinhos diferenciados e que estavam meio negligenciados aqui no Brasil. Juiz Dredd é um dos grandes expoentes desse título, então... dá uma chance. Cara, espetacular. Eu espero demais que você tenha curtido. Eu espero que você comece a ler Juiz Dredd, tá?
Diz pra mim se você já leu, o que você curte. Se você leu essa edição e também ficou impactado, eu achei ela espetacular, tá? Tô realmente na dúvida qual é melhor, ela ou a América. Acho que elas estão em pé de igualdade. Talvez sejam os melhores materiais que eu li até agora. Talvez junto com o Android também, que saiu em capa dura pela Mythos alguns anos atrás, também é espetacular, tá? Então deixe seu like, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Não se esqueça, se você for comprar seus quadrinhos na Amazon, use o link do Barba que você ajuda demais aqui o trabalho do canal. Então foi isso, aqui comigo Rodrigo, mais um review de quadrinho. Um abraço e até a próxima.